Nos últimos dias, um assunto tem tomado conta da mente e do coração dos brasileiros e ocupou o Trend Topics do Twitter. Eu estou falando da criminalização da LGBTfobia que está em análise no STF. Para falar melhor sobre esse tema, eu converso hoje com a professora de Criminologia da UFRJ, Luciana Boateng. Luciana, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. É extremamente importante, né, que a gente lide com esse tema de uma forma séria e responsável, até para a gente sair do achismo, né, da posição rasa de eu concordo, eu não concordo, a gente conseguir embasar o nosso posicionamento. E eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada. Estou um pouquinho nervosa, falando com a Luciana Boateng. Imagina! Então, para a gente começar, Luciana, a nossa discussão, eu queria que você me falasse o que esse movimento se propõe, né? Eu comecei aqui falando sobre lei, e você não acha que lei. Então, ainda é um processo um pouco nebuloso na nossa mente, né? Eu queria então, que você me dissesse a que esse movimento se propõe, quais são as mudanças aí. Então, a gente está vivendo um momento político, né, até de muito conservadorismo, de reconhecimento, enfim, de uma necessidade de uma mobilização para a efetivação de direitos. Acho que esse é o pano de fundo que a gente está vivendo, ou seja, a gente avançou na identificação e na organização dos movimentos contra diversos tipos de opressão, né? E aqui a gente pode começar falando de uma maneira mais genérica da importância que tiveram esses movimentos feministas, o movimento antirracista, o movimento LGBT, esses movimentos de busca por reconhecimento, por igualdade, né, que estão aí se opondo e num governo recém-eleito Jair Bolsonaro, que tem como pauta justamente a não reconhecimento desses direitos e a não proteção, né, dessas pessoas. Então, eu acho que essa é uma conjuntura. Para a gente entender esse cenário no STF, é necessário também a gente avaliar que é uma conjuntura que é mais do que legítimo que esses movimentos se intensifiquem. Né? O movimento feminista aí, agora no dia 8 de março, vai estar nas ruas, né, contra aí esse conservadorismo que quer se colocar para controlar os nossos corpos. Então, o movimento LGBT aí está protagonista nesse momento de uma busca no STF, de um reconhecimento, de sair da invisibilidade, a quantidade de violências e opressões que pessoas trans, né, que pessoas gays, lésbicas e transexuais estão sujeitos. E com um pedido muito específico, que esse é o meu objeto de análise, né? Que é a busca da criminalização dessa discriminação decorrente de uma discriminação por exercício da sexualidade, por orientação sexual. Então, esses movimentos estão se dirigindo ao Supremo com uma demanda legítima, que é de busca de proteção mesmo e de algum tipo de resistência contra essa violência que está aí já documentada e, ao mesmo tempo, verificando o conservadorismo do parlamento e o fato de que há anos não se consegue avançar nessas pautas no parlamento brasileiro. Sim. Eu pesquisei um pouco sobre a sua vida, bem CSI. Meu Deus, não posso esconder nada. E vi que você se considera uma advogada antipunitivista. Isso. E aí eu queria te fazer 3 perguntas e prometo que dou o tempo que você quiser para responder. Pode ser difícil. Não, seriam perguntas fáceis. E aí eu queria que você falasse, então, primeiro, o que seria uma advogada antipunitivista e como se dá a ação desses profissionais e qual a sua posição diante da criminalização da LGBTfobia. Da LGBTfobia. Tá certo. Tá certinho. Então, ser antipunitivista, acima de tudo, assumir uma posição crítica a esse modelo contra o qual eu tomei o ponto, que é o modelo punitivista, o sistema punitivo como um método, né, que é utilizado, e a avaliação crítica que a gente faz é que esse sistema punitivo ele não protege direitos. Ele reforça as desigualdades, ele estigmatiza, né, pessoas que ele quer controlar, e ele é um dos instrumentos de manutenção do próprio status quo, da própria dominação, do próprio controle social. Então, como advogada antipunitivista, eu estou aí abraçando várias causas, sempre numa linha de descriminalização. Então, eu sou advogada pela descriminalização do aborto no STF, defendo a descriminalização
das drogas e das condutas hoje criminalizadas, por entender que quando a gente busca a proteção do sistema penal, seja para tutelar a saúde pública no caso das drogas, seja no caso da criminalização do aborto, que busca proteger a vida, na verdade o que a gente dando é mais poder a um Estado que é racista, que é seletivo em relação aos pobres, que criminaliza a pobreza, que é machista e que é LGBTfóbico também. Ou seja, na nossa avaliação não tem como você separar esse Estado que oprime do Estado que pune. Faz parte da mesma estrutura social. E a gente tem, nas nossas pesquisas e na nossa militância, os que se identificam como antipunitivista, um cotidiano exercício político, mas também de pesquisa e de análise da realidade, de mostrar para as pessoas o quão não protetivo é esse sistema punitivo. E aí eu vou dar alguns exemplos. No caso da política de drogas hoje, por exemplo, o que move? O que move é sempre uma ideia positiva. A legitimidade que esse sistema tem é que ele se baseia numa ideologia, o que a gente chama de ideologia, no sentido de uma falsa consciência de que, por meio da criminalização, por exemplo, a gente protege a saúde pública. Então, a gente criminaliza as drogas para impedir que as drogas circulem, portanto, a saúde pública está simbolicamente protegida por isso. Da mesma forma, quando a gente vai olhar para a criminalização do aborto, a gente vai pensar, então a vida, né, está mais protegida porque a gente criminaliza o aborto. É claro que eu estou usando dois exemplos que é mais fácil você falar quando a gente vai para outros temas, por exemplo, quando a gente vai falar então de violência doméstica, quando a gente vai falar de homicídios, aí você poderia me perguntar, poxa, mas e aí, será que a gente também não está aí com uma falsa consciência que está protegendo a vida, que está protegendo então a integridade física e as mulheres, né? Enfim, toda essa análise antipunitivista, ela perpassa por compreender que as estratégias punitivas e as demandas por punição, mesmo que a gente mesmo que a gente compreenda, e eu quero dizer aqui que eu compreendo perfeitamente a demanda do movimento social LGBT, assim como também eu compreendo, e nesse caso aí, por ser mulher também dentro do movimento feminista, compreendo perfeitamente essas demandas de proteção penal contra a violência contra a mulher, por exemplo. O que faz parte, inclusive, da autonomia e esses movimentos... É considerada a terceira melhor lei, né, nesse sentido contra a violência então, contra a mulher. Mas aí qual é o meu ponto? O meu ponto em relação a essas demandas por punição é que a gente tem que, nosso papel, como dentro do movimento antipunitivista, abolicionista, é nosso papel alertar para as armadilhas do sistema punitivo na proteção dessas minorias sociais. No caso da Lei Maria da Penha, que é um ótimo exemplo, é importante dizer que a Lei Maria da Penha ela vai muito mais além do que uma lei punitiva. A Lei Maria da Penha, na verdade, ela teve um impacto positivo porque ela estabeleceu na lei medidas, por exemplo, que são extremamente eficazes, as medidas protetivas hoje. As medidas protetivas, elas não são punitivas. Elas são medidas obrigatórias que determinam o afastamento do agressor da sua casa, onde as agressões ocorrem. No estágio anterior ao ápice, né, da violência. Exatamente. A gente avalia também que, mais recentemente, a definição do homicídio contra mulheres por questões de gênero, que a gente passou a denominar mais recentemente de feminicídio da lei, também foi um mecanismo positivo, porque tem condições de efetivamente chamar a atenção da sociedade para uma realidade que é diferente. Um homicídio entre homens é algo grave, mas é algo que está ali mapeado. Mas será que é o mesmo caso do homicídio praticado por um homem, normalmente, quando a gente chama feminicídio, marido, companheiro, namorado ou com relações domésticas com aquela mulher? Qual é a diferença dessas duas condutas? Então, definir como feminicídio é importante na perspectiva da prevenção, porque você tem condições de registrar e de mostrar para a sociedade que as condutas são diferenciadas. Nesse sentido, mesmo sendo antipunitivista, eu defendo a Lei Maria da Penha como uma lei que trouxe mecanismos para além de mecanismos de punição que já estavam previstos anteriormente. Então, o que nos cabe aqui fazer é traçar estratégias. E, em relação especificamente à proteção dos LGBTs, qual é a grande questão?
A lei que hoje tutela a discriminação racial é a Lei 7716 de 89, salvo engano. 89. Que é o instrumento que foi fruto também de uma luta importante do movimento negro, a Lei CAO, de reivindicação simbólica de reconhecer o racismo como um fato criminoso ou alcançável pela tutela penal, e simbolicamente foi importante naquele momento. O que a gente avalia hoje, tem pesquisadores importantes, como a Tula Pires, que é professora da PUC, que é minha amiga, uma pesquisadora incrível. Ela, inclusive, fez pesquisa, ela defende a criminalização do racismo como uma pauta do movimento negro. Ela entende que ainda é necessária essa proteção simbólica, mas quando ela vai estudar como aquela lei é aplicada na prática, o que se verificou, e outros pesquisadores também têm se dedicado a isso. Primeiro, que são poucos os casos efetivamente registrados. Segundo, que não tem ninguém preso por racismo. Terceiro, o racismo continua. Muitas vezes os casos são arquivados, até registram, mas também não seguem em frente. E é uma avaliação que eu acho que aí o movimento negro tem que fazer. Quem sou eu para poder definir por um movimento tão importante e que tem uma pauta tão relevante na sociedade brasileira? Quer dizer, avaliar qual teria sido o impacto da lei de racismo nessa realidade cada vez mais racista. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? O racismo é crime no Brasil desde 89 e hoje a gente tem uma estatística, né, de 2017 que diz que a cada 23 minutos morre um jovem negro. Então, assim, é importante a gente, para mim particularmente, não tem como pensar no processo de criminalização que não perpasse por um processo educacional, né? Sabe? Esse ponto tocou muito importante. E aí eu vou te já jogar um outro elemento que eu penso, que é, para mim hoje, a pauta mais importante. Depois eu vou voltar a isso, mas só para destacar, já que você colocou isso, para mim a pauta mais importante hoje no Supremo deveria ser a inconstitucionalidade da escola sem partido. Porque vejam, esse mesmo movimento que é homofóbico, que é racista, que é um movimento misógino também, que claramente tem essa caracterização de movimentos opressores que querem permanecer como tais, onde é que eles estão incidindo? Eles estão incidindo na proibição de falar de gênero na escola, na tentativa de controle de mulheres, tentativa de minimizar essa pauta também, que é a pauta por direito. E essas demandas por proteção simbólica. Por quê? Essas demandas por proteção simbólica, em um determinado momento político, elas podem ser vistas como uma conquista. Mas ao longo dos anos, essa conquista puramente simbólica de definir uma conduta como crime, colocá-la num status simbolicamente protegido, não significa que aquele sistema vai atuar para efetivamente combater ou na minha avaliação, não tem a menor condição de levar a transformações sociais. Quem está preso hoje no Brasil são jovens negros. Dentre as mulheres, cada vez cresce mais. Onde cresce? Mulheres negras. Por quê? Porque são os alvos mais fáceis do sistema penal. Quem está preso é a população pobre. O da Lava Jato sai rapidinho. Na Lava Jato, tu põe logo uma tornozeleira. As mulheres, a maioria delas negras, que são, inclusive, que têm direito pela lei de sair com tornozeleira eletrônica, são as mulheres grávidas e com filhos pequenos, muitas delas não conseguem sair. Por quê? Porque o sistema é racista também. Na hora de aplicar a lei, vai sempre beneficiar, né, a população das classes sociais mais altas, a população vista como acima de qualquer suspeito, que é a população branca, especialmente aqueles que são os mesmos que elaboram a lei. Então, o sistema penal é um sistema de afirmação de poder e de controle social. Essas demandas por punição, elas vêm numa lógica de tentar usar o próprio sistema de maneira inversa a como ele se estrutura, mas na prática, o que a gente tem por dados de pesquisa é que não tem esse efeito. Mas ainda assim, voltando assim à questão mesmo do STF, qual é a nossa grande preocupação? A gente poderia estar fazendo esse debate no parlamento. E eu também, se você me chamasse para fazer um debate no parlamento, eu ia estar ponderando, será que precisa criminalizar ou não? Mas assim, a gente poderia também chegar numa conclusão que é um pouco o que o movimento está demandando. Já que tem outras discriminações também criminalizadas, por que excluir a população LGBT? Esse também é uma demanda legítima, ou seja, a gente não acredita no sistema, mas a gente acha que simbolicamente seria importante ter essa criminalização. Ok, mas qual é o método que está sendo colocado hoje para atingir essa equiparação na criminalização?
é um método também que, como antipunitivista, me deixa extremamente preocupada, que é ir ao Supremo Tribunal Federal para buscar a criminalização de uma conduta. Por que isso é arriscado? Porque esse mesmo sistema, que o Supremo Tribunal está no topo, tá? Quando tem uma pirâmide aqui, nós temos os juízes, temos o Supremo Tribunal Federal aqui em cima. O Supremo, ele já teve decisões, inclusive importantíssimas para o movimento LGBT, que é o casamento gay, o casamento igualitário, que somente foi possível fruto desse do Supremo. De vez em quando o Supremo acerta, avança em alguns pontos, mas ele não deixa de ser o último representante, a última autoridade que dá voz num sistema penal que é racista, que é classista, que é misógino, que é também LGBTfóbico, embora tenha se conseguido uma decisão favorável. Então, veja só, esse mesmo sistema que tem lá a Maria da Penha, na hora que a mulher vai registrar a ocorrência, ela também é fruto daquele machismo estrutural. Assim como do racismo estrutural também, se chegar um homem negro, por exemplo, e for acusar um homem branco de ter furtado a sua carteira. Aliás, aconteceu esse caso de uma moça negra. Identificou um cara errado, ele ficou um mês, quase, ou uma semana. Tem esse do cara errado, que identificou, mas tem uma que a mulher negra, ela era a vítima, e as pessoas não acreditaram que ela era vítima daquele crime. Como se dissessem para ela, mas você tem cara de criminosa, então... É isso, né? Assim, até a discussão de quem é bandido, né? A gente tem um slogan, né, do senso comum, que é bandido bom, bandido morto. Mas é o bandido que está na ponta de lança do varejo na favela, né? O bandido que está desviando milhões. Exatamente. E o miliciano também não é bandido para ele, já reparou? Também não é bandido, exatamente. Não é? O traficante mas o miliciano não é. Exato. Então, assim, mesmo nessa busca, a gente vai verificar que há um simbolismo, mas que concretamente, se a própria estrutura, a mesma que criminalizou, ela é também opressora, ela vai reproduzir aquela opressão, mesmo sendo criminalizada. E aí, quando você faz precedentes para outras coisas também, né? Porque agora é algo que, teoricamente, é do campo progressista, digamos assim, mas depois pode ser algo que realmente vai vir de contra, né? Por exemplo, o Jair Bolsonaro, o presidente, né? Ele pode indicar 3 ministros, e se, por exemplo, a lei do cabide? Da aposentadoria, isso. Né? Que quando você faz 70 anos, você é obrigado a se aposentar, o Celso de Mello, por exemplo, daqui a 2 anos vai ser obrigado a se aposentar. E aí, ao invés de 3 ministros, ele vai indicar 4. E a gente sabe qual vai ser a linha, né? Então, é isso. Que a gente está achando que hoje o Supremo é bom para algumas coisas, mas é o mesmo Supremo que está mantendo o Lula preso também. Exato. A gente que questiona aí essa questão, mesmo com todas as críticas que eu tenho ao PT, né? Enfim, tendo me colocado numa esquerda que não sintonizava com as mesmas propostas petistas dentro da lógica que o PT implementou uma vez governo. Mas mesmo assim, eu sou crítica à decisão, por exemplo, que mantém o Lula preso hoje, que é a decisão do mesmo Supremo. Político, né? Judiciário político. A gente não está defendendo o Lula, mas assim, foi um processo totalmente político. Exatamente. Portanto, que o juiz hoje é ministra. Nossa, mais politizado que isso é impossível. E aí, o que a gente faz, né? Então, será que esse mesmo Supremo que mantém o Lula preso, né? Esse mesmo Supremo que está aí, inclusive, dizendo que basta a condenação em segunda instância para a pessoa ser presa. O princípio da presunção de inocência já foi esquecido. Quem sofre mais com a prisão antecipada é essa população pobre, jovem e negra que está presa. Então, assim, é contraditório. O que seria o princípio da presunção de inocência? O princípio da presunção de inocência está previsto na Constituição dizendo o seguinte: ninguém será considerado culpado antes do trânsito de julgado final de sentença penal condenatória. O que significa isso? Se você foi condenado em primeira instância, mas ainda cabe recurso, você não pode ter a pena antecipada. Você somente pode ser preso depois que a sua sentença é julgada pela última instância do judiciário. É isso que a Constituição diz. Como é que o Supremo interpreta? Não. Depois que tem 2 juízes falando que condenou, a pessoa já pode ser presa. Isso significa... Isso é um ato constitucional, então, não é essa posição. Mas eles mesmos já interpretaram dessa forma. As pessoas deveriam guardar. Exatamente. E aí, esse mesmo Supremo, a gente chega agora e fala, olha, eu quero que vocês interpretem a lei de forma a que o crime que já existe de racismo possa ser ampliado para incluir também a discriminação contra pessoas LGBTs. Gente, eu queria fazer uma observação muito importante, porque existem 2 grupos que se colocam
contra a criminalização. De um lado, a gente tem um grupo religioso, fundamentalista, que acredita que discurso de ódio é liberdade de expressão, que acredita que dizer que gay vai para o inferno é liberdade de expressão. E de outro, a gente tem um grupo antipunitivista que acredita que criminalização não é sinônimo de segurança. É só para deixar bem claro, porque, né? Não estou do lado do grupo dos religiosos, não, pelo contrário. Senão na internet fica tudo balaio de gato. É verdade. Importante observação essa sua. Sim. Luciana, a gente tocou num ponto muito importante, né? E eu queria saber qual é o risco que a sociedade corre em ter o STF cada vez mais atuando como legislativo. E aí, só antes da sua resposta, eu também queria fazer uma observação que o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, ele serve basicamente para salvar a Constituição, né? Isso. E aí a gente tem, quando a gente diz legislativo, a gente está falando das casas legislativas, que aí tem diversas instâncias. A gente tem as instâncias municipais, que são as câmaras de vereadores, as estaduais, que são as assembleias legislativas, e a nível nacional, que é o Congresso Nacional. É só para fazer bem essa contextualização, porque tem gente às vezes que... Importante, sim. E aí você tocou num ponto essencial. Como é que a gente... e é uma teoria antiga, que é a teoria da divisão dos poderes, né? Ou seja, como funciona? O legislativo aprova uma lei, especialmente as leis penais, elas são aprovadas pelo Legislativo Federal, né? Você tem o Poder Executivo, que é o Presidente da República e tal, no Estado são os governadores, e você tem o Judiciário, né? O Judiciário que julga as leis e também controla os atos do Poder Executivo. Então, a ideia dessa chamada divisão ou separação dos poderes é uma ideia de que um poder controla o outro para evitar o quê? Abuso de poder. Então, isso vem lá do Montesquieu, lá de uma reflexão que é da própria contenção do abuso de poder que os ocupantes, né, dos poderes podem eventualmente incorrer. E aí, em direito penal, como é o direito, vamos dizer, mais repressivo de todos, né, que tem a pena mais violadora de direitos, que é a pena de prisão, que é possível de ser aplicada por um juiz criminal, nós temos regras muito estritas e garantistas de criação de crime ou criação de tipos penais, que a gente também usa essa expressão. Um tipo penal é a definição de crime, ou seja, o que é crime? Porque é somente nesse retângulo ali definido na lei como crime que o Estado vai poder prender alguém ou instaurar um procedimento contra alguém. Então, como a gente também não quer dar para a polícia um poder de prender por qualquer coisa, é importante que sempre a gente conter os abusos de poder, a gente tem essa garantia chamada tipo penal que vai ser limitado a condutas muito específicas. Se você tem um tipo penal muito amplo, você está permitindo que as autoridades usem aquilo para os seus próprios... sua própria vontade, para o que interessa a ela numas disputas de poder especialmente. Então, somente o poder legislativo, o parlamento, que é uma bicameral. O que é bicameral? Tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, duas casas legislativas que podem aprovar um tipo penal, que é o que define o que vai ser crime. Nesse sentido, tem também uma regra na Constituição que vai dizer... chama-se princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, só pode ser crime o que o legislador estabelece como proibido, mediante uma sanção penal. Isso é uma garantia porque eu dependo da aprovação de uma lei para poder abrir as portas do sistema punitivo. Portanto, por exemplo, no caso do tráfico de drogas, eu só posso prender um traficante porque tem lá um tipo penal dizendo que tráfico e dizendo quais são as drogas proibidas, inclusive. O que está fora daquele retângulo que eu estou chamando de tipo penal não permite que a polícia nem a justiça se envolvam. É coisa que está dentro da nossa liberdade. Então, nós somos livres para fazer tudo o que não é proibido. E o que é proibido pelo sistema penal é apenado mais fortemente e pode levar a uma pena de prisão. Portanto, quando o movimento LGBT de forma legítima, e aqui eu não estou questionando, eu acho que eu sou uma
apoiadora da pauta LGBT, eu acho a pauta LGBT essencial nessa democracia que a gente pretende construir, que ainda não temos, né? Não há como você ter um sistema que não reconheça, né, a liberdade das pessoas de orientação sexual e a dignidade de todas as pessoas. Isso para mim é ponto de partida, é base. Até pelo posicionamento do Brasil, né, de ser o país que mais mata Exatamente, exatamente. Essa demanda é legítima e o debate no Supremo é importante porque dá visibilidade também. Você está lá vendo os ministros reconhecendo, falando de números de violência, etc. O grande problema é qual é o pedido jurídico. E o pedido jurídico é: Supremo, como o parlamento não vota a lei que a gente quer e que a gente acha que tem condições de nos proteger, a gente quer que o Supremo use a Constituição para dizer que o parlamento tem a obrigação de criminalizar. Até aí, a gente ainda concorda, porque o que o Supremo poderia dizer? Poderia dizer, olha, como é uma conduta extremamente grave e está tutelada como digna de proteção, como, né, passível de proteção na Constituição, o parlamento deveria sim criminalizar. Poderia ser uma orientação ao parlamento garantindo a separação de poderes. Só que o Supremo está indo além. O Supremo está dizendo, é obrigação do parlamento criminalizar, mas enquanto não criminalizar, a gente vai utilizar uma outra lei para dar um outro alcance. Então, aquele quadradinho que eu falei que tinha que ser muito bem definido para evitar abuso, para evitar que as pessoas pudessem interpretar de forma ampla o que é um crime, dando mais poder para quem tem o poder de aplicar a norma. Esse cenário hoje o Supremo pegou. Aqui, estou até com ele aqui, o artigo 1º da Lei 7717, né? E demais artigos de 89, que é a Lei do Racismo, e considera, então, crimes resultantes de discriminação por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Está muito bem definido, ele está incluindo mais um elemento, ou orientação sexual, que não estava previsto originalmente no dispositivo. Então, essa ampliação que o Supremo entende que é possível, na avaliação de nós, antipunitivistas, além dessa possibilidade de tutela penal, não vai dar os efeitos, como a gente já falou, ainda está sendo utilizado uma lógica jurídica, uma interpretação jurídica que está dando poderes, em tese, ao juiz e ao judiciário para ampliar muito o alcance. E aqui é por uma boa razão. Aí alguém poderia falar, não, Luciana, mas olha, isso aqui a gente só está pedindo porque é por uma razão boa para nos proteger. Só que, uma vez o Supremo, se caso seja, depois a gente pode falar sobre os próximos passos, mas caso seja a maioria, o que vai acontecer é todo e qualquer juiz agora pode pegar essa interpretação do Supremo e falar crimes de terrorismo, por exemplo, que é o que a gente também está aí com muito receio. Crime de terrorismo, tem lá a definição do crime de terrorismo, nós queremos incluir também, apesar de na hora da lei a gente ter tirado, por exemplo, que movimentos sociais não podem ser confundidos com terrorismo, senão o terrorismo também pode incluir, né, ações políticas de movimentos sociais de luta por terra e luta por moradia, porque a propriedade está tutelada na Constituição. Sim, a legalidade para diversas outras coisas, né? E isso é muito perigoso, isso é extremamente perigoso. A gente pensar que esse poder que a gente está conhecendo para o Supremo pode voltar. Eu costumo dizer numa imagem que o direito penal é que nem bumerangue. Você joga para o outro achando que sempre o outro vai ser alcançado, mas aquele bumerangue vai voltar para você. Você tem que saber lidar com ele. E se você pega um bumerangue e joga em relação e dá para um juiz um poder muito grande, quando esse bumerangue volta, se você é uma minoria, esse direito penal vai acabar te atingindo. Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. É totalmente desigual, totalmente racista. Exatamente. Quem propõe essas leis e quem julga. Exatamente. Né? É um perfil muito nítido, né? Claro que, né, desde sempre no Brasil manteve um papel de privilégio. Né? Porque assim, o executivo e o legislativo é por voto. O judiciário a gente não vê uma transparência. Assim. Qual é o poder que nós, enquanto sociedade civil, temos diante do judiciário? Exatamente. Nada. Nenhum, né? É extremamente importante isso que você fala, porque dentro do executivo e do legislativo, também o fato de ser democrático não impede que eles reproduzam os privilégios, porque a própria eleição ela é desigual.
Quem tem dinheiro tem mais chance de ser eleito do que quem não tem dinheiro, do que quem não tem acesso a meios de comunicação e tal. Sim. Mas mesmo assim, pelo menos em tese, ele é democrático e ele é renovável de 4 em 4 anos. O Supremo não é renovável de 4 em 4 anos. O Supremo ele é indicação política e o juiz fica até o limite da aposentadoria. Também os juízes de outras instâncias também, só que a forma de acesso é por meio de concurso e eles ficam até o final da vida, se quiserem, né? Então, qual é também o outro questionamento? Não é democrático se dar o poder de tipificar, que é aquele retângulo que eu expliquei, que é o limite da tipificação do crime, para um poder que não está legitimado, nem em escolha, nem em mandatos. Porque qual é a importância também de um limite de tempo? Que é você poder depois ter que ser eleito de novo e cobrar o que você fez, essa responsabilização democrática. Então, assim, a gente também critica isso. Por outro lado, pensando numa separação de poderes, eu também não defendo que o Supremo seja eleito, não. Nem os juízes. Tem alguns países que elegem o judiciário. Eu não defendo isso, não. Eu entendo que o papel, e você colocou muito bem isso, o papel dos juízes e, especialmente do Supremo, é de guardião da Constituição e de guardião das leis. Ou seja, tutelar para que a interpretação seja de uma forma a proteger e não a causar abusos de direito. Mas também são influenciados por quem compõe o Supremo, qual é a classe, né? Que classe pertence Qual é a cor, qual é o CEP dessas pessoas? Temos 2 mulheres, temos a maioria de homens, tivemos um único ministro negro que não está mais lá, né? São homens, pelo menos, que se dizem héteros, não temos nenhum homem, né? Gay assumido então assim uma outra lógica. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E também é importante a gente dizer, antes de devolver a palavra, que as pessoas têm falado para mim, não, nesse momento do Bolsonaro a gente tem que pedir para o hashtag criminaliza STF. Essa é a hashtag. Esse slogan me dá eu fico apavorada também. Não nervoso. É tão louco, né, a gente gritar uma palavra de ordem dessa num Brasil que tem uma base carcerária gigantesca. Exatamente. É muito pesado, assim, e é muito doido a gente ver também pessoas do campo progressista fazendo isso. Na verdade, é a galera do campo progressista que está levando esse slogan. Assim, reconheço também a importância e o intuito, né, pela qual as pessoas estão fazendo, só que é muito problemático também por todas as questões que a gente já conversou. E aí, já introduzindo uma próxima pergunta, bom, essa mesma galera do campo progressista diz que as pessoas que se opõem, né, à criminalização, independente da ideologia, são LGBTfóbicas. E aí eu queria saber de você como lidar com essa crítica. Esse debate da LGBTfobia também, dentro do movimento feminista a gente enfrentou muito isso na construção de vários 8 de março. Tem uma parte do movimento feminista que eu considero bastante sectária, para dizer o mínimo, que inclusive se opõe à presença das mulheres trans, né? Que eu acho isso um absurdo. Eu me coloco dentro de um feminismo interseccional, incluo as mulheres trans. O feminismo ele é um feminismo de todas as mulheres, com toda a diversidade que tem. E a gente é importante afirmar isso. Acaba sendo uma defesa, por outro lado, dentro desses conflitos que ocorrem justamente por preconceito, também você já generalizar e dizer que porque quem não está nessa pauta comigo é contra mim. Eu acho que isso é um debate também que a gente tem que criticar. Quando começa com essa conversa, fora assim, olha só, vamos debater, não vem com esses... Porque é isso, se a política, o debate político virar hashtag, ou virar se você não está comigo, você está contra mim, a gente realmente vai ter uma dificuldade de avançar, porque... Faz parte do processo democrático, né? E, assim, é importantíssimo que a gente analise, que a gente aprofunde a nossa discussão, né? A gente precisa embasar também os nossos posicionamentos. E toda mudança que a gente pleiteie, ela vai... por exemplo, as mulheres também não vão mudar sozinhas o sistema. Os LGBTs também não vão mudar sozinhos o sistema. A gente tem que pensar também que esses movimentos sociais hoje, a gente tem que pensar em que luta nós estamos fazendo. E, acima de tudo, reconhecendo também a luta de classes e a gente tem que definir os lados que a gente está, esses movimentos eles têm que estar integrados também nessa perspectiva. E nessa perspectiva, né, de enfrentamento à desigualdade, enfrentamento às opressões, para mim, que andam juntas, é perfeitamente possível você... ser aliada da pauta LGBT e é uma pauta difícil socialmente de se defender, então precisa cada vez mais pessoas, mas ao mesmo tempo
eu que venho dessa luta antiproibicionista e antipunitivista, a gente tem que também refletir. A esquerda, em geral, é uma esquerda punitiva. Tem parte da esquerda que vai defender, por exemplo, a Lava Jato. Esse debate também que eu estou propondo, como eu me apresento como advogada antipunitivista, é um debate que vai estar tensionado em vários movimentos sociais. O próprio movimento feminista, quando eu me manifestei na época da ejaculação no ônibus, você lembra que tinha uma demanda de equiparar a ejaculação no ônibus, que é uma coisa horrível, que mulher não passou por isso, é uma situação extremamente constrangedora. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que as mulheres sejam protegidas. Mas eu fui contrária a essa equiparação. A gente também não pode banalizar. O estupro é um tipo penal bastante grave, com uma pena muito alta. Você não tem como pegar o estupro e colocar... na verdade, a argumentação é bem parecida com o que eu estou fazendo agora. O que parte do movimento feminista queria à época era interpretar aquela ejaculação de um homem num ônibus em espaços públicos como estupro. E eu fui contra. Realmente porque eu entendo que tem limites e problematizei isso. Então, assim, eu me sinto muito... O negro a gente discutiu muito na época, né? E a gente sempre falava que a gente sabe onde o chicote está lá primeiro. Exato. Essa frase é muito boa. Você acha, enfim, né? Diversas situações que... Eu acho que essa frase é melhor do que o bumerangue. A gente sabe onde o chicote... É isso mesmo. É isso. E nesse sentido a gente vai ter algumas divergências, mas a gente vai ter que sentar e conversar. Eu acho que é isso. A construção de movimentos implica em dialética, implica em contradições, né? Tem contradições, mas implica especialmente no respeito ao outro. Eu acho que a gente precisa... A gente está vivendo uma sociedade tão polarizada e se com os nossos inimigos a gente já está tão polarizado, eu acho que a gente tem que, pelo contrário, ninguém solta a mão do outro, a gente precisa estar junto, a gente precisa construir uma resistência. Eu acho também que a execução de Marielle nos traz esse desafio, assim, né? Que eu acho que é de uma resistência, que tem que ser uma resistência de mulheres, que inclui o movimento feminista, o movimento negro, os movimentos de esquerda, o movimento LGBT, o movimento ambientalista também, que está enfrentando aí o ecossocialista. Enfim, eu acho que... Isso como pauta prioritária da nossa vida. Exatamente. Né? E pautas estruturantes da sociedade, da desigualdade. Porque é desigualdade econômica, é desigualdade de gênero, é desigualdade em relação ao acesso também, né? Ao meio e à proteção da exploração, né, das florestas, exploração do meio ambiente como forma também de apropriação do próprio capital. Então, assim, ou essas lutas vão estar conjugadas de uma luta contra quem nos oprime, ou a gente vai estar fracionado, a gente vai estar aí dividido enquanto o nosso inimigo. As igrejas aí nunca estiveram tão unidas com esse governo Bolsonaro. Essa classe média e racista, essa classe média que vestiu o amarelo para ir para a rua e que está sustentando esse governo aí. Sim, teve um apoio também popular, infelizmente, né? Eu não acredito, escolho também não chamar os trabalhadores de fascistas, mas encontrou apoio, né? E ao meu ver, encontrou apoio. Eu acho que a direita, não vou me aprofundar muito nesse tema, mas, a meu ver, a direita encontrou uma pauta popular que é a questão de segurança, né? Uma pauta também que a esquerda, às vezes, não avançava muito. Você tem toda a razão. E aí... E essa mesma pauta da segurança, que pela via transversa vai se utilizar do direito penal, e esse debate hoje do aumento do poder da polícia, do governador que vai defender a execução, e serão os corpos negros que serão lá executados em primeiro lugar. Pobres também, mas os corpos negros como alvo sempre em primeiro lugar. E o que justifica isso? E aí qual é o papel do direito penal? O direito penal ali é proteger. Ao mesmo tempo que o direito penal ele dá poder à polícia militar, né? Ele também dá para perseguir ou prender quando há algum crime, ele também dá imunidade. E essa questão da seletividade do sistema punitivo que a gente tem que pensar. O fato de ser crime não reverbera numa maior proteção, porque o sistema ele é estruturalmente seletivo. Eu particularmente acredito que esse tema vai ser aprovado no STF, apesar de acreditar que se o STF não colocar um prazo lá, né, para o Congresso votar, eles vão continuar empurrando com a barriga. E aí eu queria saber o que você acha sobre, se você acha, né, se essa medida vai passar pelo STF e qual seria o impacto dessa aprovação para a sociedade. Então, os votos até agora têm convergido, né? Foram 4 votos, o voto mais extenso do Celso de Mello ficou 2 dias lendo, é o decano da corte, né? Tivemos o ministro Fachin, Barroso e o Alexandre de Moraes.
eu esperava que fosse ter alguma, pelo menos, divergência, ainda que menor, sobre o tema. Mas não teve. Eu acho que o Supremo está muito afinado. Possivelmente também a minha avaliação é que por essa linha deve ser aprovado. O que eu estou só avaliando, que pode ser que haja alguma ponderação no final, talvez vindo de Gilmar Mendes, talvez vindo de algum ministro mais técnico, porque a questão técnica aqui que eu acho que é a mais grave. E, de alguma forma, o Supremo pode vir a refletir sobre isso, ou seja, tentar impor algum tipo de limite a essa já ampliação geral do tipo da discriminação para incluir uma maior mediação das posições. Eu acho que esses primeiros ministros tiveram posições bastante, vamos dizer assim, radicalizadas numa aposta de proteção penal via judiciário. A expectativa em relação aos outros ministros, temos alguns ministros conservadores, por exemplo, Luiz Fux, é uma possibilidade de Luiz Fux, dizem por aí, pedir vista. Eu entendo que pode ser que ele dê um voto mais conservador, mais recuado. Teremos aí o voto do Gilmar Mendes, temos ainda, né, as duas mulheres. Eu acho que tanto Rosa Weber como Carmen devem também seguir essa linha já desses 4. Então, também acho que vai acabar sendo aprovado. Está um movimento político muito forte, está uma pressão muito forte. Porém, sempre tem aquela vista, né? Que é um outro mecanismo que a gente tem que criticar no Supremo. Não só a pessoa acha que pode ficar 2 dias dando voto, eu adoro o ministro Celso de Mello, assim, super respeito, eu acho ele um ministro muito, muito bom, muito qualificado, mas a gente também, e uma linguagem muito hermética, difícil de entender, 2 dias falando, enfim. Isso dificulta, né, acompanhamento por parte da sociedade. Nem eu consegui acompanhar, juro pra vocês, tentei. Eu vi o primeiro dia, eu também. A gente vai lendo depois as notícias que saem. Eu tô terminando de ler o A4 com mais de 100 páginas, né, enfim. Mas, sim, eu acho que é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, um lado positivo, apesar das minhas críticas, do meu receio, dessa ampliação, como a gente já disse, assim, o lado positivo. Eu acho que essa visibilidade é muito importante, é uma sinalização que o Supremo está dando para esses intolerantes, para esse grupo do discurso de ódio mesmo. É igual o primeiro julgamento que teve do aborto, né? Acho que também serviu para dar voz a esse tema. Exatamente. Ao mesmo tempo, isso vai vir um tensionamento, vai vir uma reação do outro lado. De alguma forma, além da questão que eu falei da inconstitucionalidade do escola sem partido, que eu acho que isso é urgente o Supremo pautar, eu entendo que a gente vai ter que fazer um debate um pouco menos tensionado, um pouco menos, por assim dizer, radicalizado sobre esses níveis de intolerância em geral que a gente está vendo no Brasil. Isso não vai levar um caminho, vai levar um caminho. Assim, não é possível, mesmo dentro desse campo evangélico, que ele possa estar colocado tão radicalizado. A gente precisa ouvir as vozes mais moderadas e tem grupos evangélicos, tem grupos religiosos muito mais moderados que deveriam estar assim juntos para fazer essa reflexão. Eu acho que a gente vai precisar, a partir desse julgamento, é uma pena que não tenha sido feita audiência pública nesse caso, que eu acho assim, que talvez fosse importante chamar a responsabilidade. E eu, particularmente, vejo que a melhor forma de enfrentar essa intolerância também é por meio da responsabilização não penal. Então, são 2 propostas que eu faço. A aprovação da ação que pede a inconstitucionalidade da escola sem partido para ter promoção de debate nas escolas de gênero contra a intolerância. Eu defendo que haja uma alteração no Código Penal, que foi mencionada até en passant pelo próprio Luiz Roberto Barroso, que é professor aqui da UERJ, inclusive, no sentido de, assim como no feminicídio, você ter uma categorização dos crimes de homicídios e os demais crimes, quando motivados por discurso de ódio. Eu acho que isso é importante para a gente ter um registro. Hoje nós não temos registros oficiais de violência contra as pessoas LGBTs. Porque esse é um dos questionamentos, ficam invisibilizados dentro de um registro que é homicídio, que é agressão. Os únicos dados que a gente usa para a formulação de políticas públicas, um grande esforço do Grupo Gay da Bahia, que é um grupo extremamente, já de muitos anos, que eles pesquisam notícias de jornais para conseguir saber o que foi crime motivado. Então, eu entendo que tem que ter esse registro,
para poder gerar uma política pública, tem que ser uma política de empregabilidade, especialmente para pessoas trans, que são os maiores alvos de preconceito na hora de serem contratadas. Tem que ter política de abrigamento para pessoas desses grupos mais vulneráveis quando são vítimas de violência, que muitas vezes tem que fugir de casa e que sofrem uma violência em casa. Precisa ter também a questão de efetivação dos direitos da saúde, né? A própria questão da invisibilidade, por exemplo, da mulher lésbica também, o preconceito que essa mulher sofre nos serviços de saúde, a questão dos serviços de saúde, de terapias hormonais para pessoas trans, que isso tem que estar disponível no SUS. Eu acho que a gente tem um campo muito grande, importante, de políticas públicas de efetivação de direitos. E, por fim, eu penso que a gente precisa fazer um debate político, chamar responsabilidade, trabalhar também com responsabilidade civil e administrativa. Responsabilidade civil, por exemplo, processar dirigentes de igreja que tenham essa postura que viola diretamente a Constituição. Então, a minha crítica ao Supremo também é que a gente está indo por uma linha penal, mas por que não exigir a responsabilização civil? Por que não responsabilizar? E que são essas lideranças intolerantes dessas igrejas que se dizem igreja, mas para mim aquilo ali é um grupo político acima de tudo, muito mais do que um grupo religioso, né? Que quer disputar espaço de poder e quer controlar, impor a sua vontade. Por que não responsabilizar? Nós tivemos casos recentes, inclusive do atual presidente da República, que já foi condenado por João Willis. Tivemos a Maria do Rosário também, que está processando. Eu disse, né, que é só dar 2 porradinhas que o filho gay vira homem, né? A gente tem a ministra do Ministério da Família e Direitos Humanos, que tem posicionamentos terríveis e de grande retrocesso. A gente também o secretário da pauta LGBT, que é um pastor. Nossa, isso. Sabe? Essas pessoas têm que ser chamadas à responsabilidade. O Ministério Público tem um papel, os grupos também podem se organizar para efeito de buscar uma responsabilização. E o que eu digo, mais do que pena, nada como doer no bolso. As igrejas são ricas, começar a pedir indenizações altíssimas e direcionar esses valores. Imposto, gente. Pagar imposto, você tem toda a razão. Fim da imunidade tributária para essas igrejas, para mim, deveria ser a primeira emenda constitucional à proposta. Vou falar lá no PSOL para a gente propor isso, tem toda a razão. Gente, essa entrevistada é maravilhosa. Ela já respondeu a última pergunta que eu ia fazer. Que era necessariamente isso, né? Como nós, enquanto sociedade civil e os órgãos governamentais podem atuar para terminar com essa barbárie contra LGBTs. Você já respondeu brilhantemente. Que bom. Eu quero muito te agradecer, Luciana, de verdade, por você ter topado conversar com a gente. Imagina, é um prazer. Você, desde o primeiro momento, demonstrou um grande respeito pelo nosso trabalho. E eu tô te dizendo isso porque no mundo da comunicação, né, quando você não tem um nome, não tem um tamanho, no português muito popular, as pessoas meio que cagam, né, na sua cabeça. E você, desde o início, demonstrou um respeito muito grande. Eu quero muito te agradecer por isso. Imagina, é um prazer. Desejar luz na sua caminhada e muita saúde. Obrigada, vocês também. E que um grande sucesso aí pro canal de vocês. Tem que continuar assim.